eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim, provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração, sopra teu Espírito, me enche de unção, me leva ao trono de Deus, a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja, Senhor. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração, sopra teu Espírito, me enche de unção, me leva ao trono de Deus, a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador. Saudamos os irmãos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma reunião do Cordão, 19 de setembro de 2018. Estamos aqui hoje em poucas pessoas, mas aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Portanto, meus irmãos, não nos intimidemos com as circunstâncias, com as adversidades que muitas vezes nos impedem de estarmos congregando. Congregar é encontrar-se, congregar é estarmos juntos com quem a gente se afiniza, com quem a gente gosta, com quem a gente ama.
não é necessariamente fazer parte de um grupo onde pessoas nem se conhecem, apenas pertencem a uma determinada agremiação. Mas quando você realmente tem intimidade com essa pessoa, no sentido de que você ora por ela, ela ora por ti, você compartilha as tuas lutas e pede que ela interceda, e você também intercede por ela. Quando você vê que a oração apresentada é respondida e você se sente corpo e você se sente igreja, aí você consegue entender o que significa ser um cordão de 3 dobras. Meu muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos hoje, o cordão de 3 dobras, Jairo, Dedé e Dodô, e a minha doce Denise, que está nos bastidores, dando a paz para vocês daqui a pouquinho. E eu creio que grandes coisas fará o Senhor nessa noite, meus irmãos. Eu quero antecipadamente agradecer a todos pelas orações que fizeram para o meu pai. Ele sofreu há uma semana, está internado na UTI do Hospital Conceição, aqui da cidade de Porto Alegre, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul. É um hospital maravilhoso, mesmo nível de Santa Casa de Misericórdia. Ele foi acometido de uma infecção no pâncreas, comumente chamado de pancreatite. O estado dele é grave, ele continua internado na UTI, mas a gente vê a cada dia Deus surpreendendo, a cada dia Deus agindo, a cada dia Deus restaurando. Não compreenda agora o que Ele faz, mas compreenderás mais tarde. O que faço eu agora tu não entende, diz o Senhor, mas compreenderás depois. Então Deus tem propósito, muitas vezes nas enfermidades, Deus tem propósito, muitas vezes nas lutas, nas circunstâncias que nós passamos. Portanto, creia que Deus vai fazer coisas grandiosíssimas na tua vida. Creia. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Tão somente creia. Mais gente chegando para a reunião. Eu creio que mais pessoas estão chegando. E eu agradeço a Deus, meu irmão, por tudo que Deus tem feito através desse trabalho, dessa reunião do cordão. A gente recebe também muitas mensagens que depois eu posto no YouTube. E a reprise realmente é muito gratificante as pessoas estarem sintonizadas conosco no nosso canal do YouTube. Portanto, compartilhe, divida com as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Chegando gente abençoada essa noite, glória a Deus. Vamos chegando, Celcinho. Vamos se aproximando. Que coisa linda as netas hoje. Acompanhava nossas reuniões quando na época chamávamos de cultos na garagem, meus irmãos. Eu acho que até era capaz de aparecer em algum dos vídeos que foi filmado lá. Era bem magrinha, bem mosquitinha, né? Eu lembro. Glória a Deus por essa noite. Aqui também vai dar uma saudação pro povo e já saber quem é que está aí conosco, né, Dê? Paz, queridos, hoje estou meio... A professora está meio afônica hoje, ela vai falar bem devagarzinho, né? Meio rouquinha, por causa do tempo aqui. Mas quem já apareceu por aqui? Patrício Alonso, nosso querido irmão Volmar Miller, direto de Arambaré. Arambaré City, bem-vindo. O irmão Jeremias, da Bahia. Da Bahia. Ele deixa um recado aqui, que o Espírito Santo de Deus venha se fazer presente nesta reunião abençoada. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Então, Gabriela Braz, os irmãos Israel e Ivanise de São Paulo. Glória. A Fiorella Franciscato, também de São Paulo. Buonasera. O Armazém dos Pequenos Reparos. Esse pastor abençoado. Tem que visitar a gente aqui, varão. Danilo Rezende. Glória a Deus. Zanete Amaral. Cláudia Xavier. Mara Leane Pires. Boa noite. A paz do Senhor Jesus, ela está mandando. A Roberta Franciscato está botando boa noite, meu irmão Jairo. Amém, minha irmã. E ela está dizendo que a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Amém. Pede para Deus te abraçar onde quer que tu estejas agora, minha irmã, meu irmão. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência,
longe do teu abraço, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Mais alguém por aí, né? Não, o irmão
Jeremias que colocou, fica tranquilo, pois quem está cuidando dele, no caso, né, seu Ivo, neste momento, não dorme. Aleluia. Aleluia, coisa boa isso. Um homem lá da Bahia, irmão, que eu nem conheço pessoalmente. E tem o mesmo amor por ele que eu tenho por ti, ele por mim, como tu tem por mim. Quem é que faz isso? Deus. Mas assim, a Fiorella que entrou falando que o Rogério, depois a gente faz oração, né? Que ele está fraco. A Roberta também entrou aqui, dando boa noite. Amém, Roberta. Que Deus te abençoe, mesmo. A Conceição Gomes. Marta Maria Franiani, mandando a paz do Senhor Jesus a paz, todos. Meu irmão, paz, glória a Deus. A Conceição também está mandando a paz do Senhor. Amém, irmã Conceição. Bastante gente. É. O pessoal de fora, né? Porque aqui nós estamos na véspera de feriado. A Nara Regina Freitas da Cunha entrou aqui agora. Na verdade, acho que é importante a professora de história dizer que tem um feriado amanhã aqui no Rio Grande do Sul, motivo pelo qual muitos vão viajar. Né? Então, hoje a gente, nós aqui presencialmente, né, estamos com menos pessoas, porque aqui no Rio Grande do Sul é véspera de um feriado regional, né? Amanhã se comemora a Revolução Farroupilha, né? A tentativa que o Rio Grande do Sul teve de se libertar do governo imperial do momento. Foram 10 anos de batalha e é um feriado que pode emendar, virar um feriadão, então as pessoas se aproveitaram, né, para dar uma descansada, dar uma fugidinha do corre-corre, né? Mas tem bastante gente aqui pelo Face. A Vera Rita Blume apareceu aqui também. Ô Verinha, que Deus te abençoe, minha irmã. Apareça uma hora dessa na reunião do cordão aqui, seja bem-vinda. A gente quer que as pessoas estejam conosco. Quão bom e suave, né? Quão bom e suave. Quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Porque realmente isso que faz a diferença no corpo de Cristo, né? A gente ser igreja. A Bíblia fala que quando a gente é igreja, as portas do inferno não prevalecem. Então essas aflições que muitas vezes, especialmente a gente que se posiciona com Deus, os servos de Deus, os crentes, como a gente comumente fala, por que passam por isso? Jesus deixou bem claro, não seria melzinho na chupeta, não é porque tu é crente agora que vai ser tudo uma maravilha. No mundo tereis aflições. Calma, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então esse processo é para que nós melhoremos como gente, como pessoa, como seres humanos, para que possamos fazer diferença nessa terra, ser sal da terra, ser luz do mundo. Eu quero louvar um hino que fala de cura essa noite. Deus me trouxe também essa mensagem para restauração e cura de vidas. E essa palavra, essa mensagem que Deus colocou no meu coração vai para muitos aqui, mas eu quero depois que o Rogério, eu tenho orado por ti, Rogério. Não pense o irmão, ou os demais irmãos, quero falar olhando bem pela lente da câmera ali. Não pense você que o fato de você não estar entrando em contato permanente comigo, eu contigo, que nós deixamos de ser um cordão de 3 dobras. Entenda que quando nós estabelecemos uma aliança em Cristo, essa aliança é eterna. Não se rompe. Então muitas vezes as pessoas pensam que o fato de não estarem participando das nossas reuniões, muitas vezes nem assistindo pelo Facebook, que a gente deixou de ser igreja. Isso é um dogma religioso que a religião implementou nas pessoas para que elas se sintam perdidas. Elas só se sentem dignas de estarem na presença de Deus quando frequentam algum lugar ou quando estão ali reunidas no lugar. Absolutamente. Há pessoas que continuam em aliança conosco, apesar de não estarem aqui, ou muitas vezes apesar de não poderem nos assistir ao vivo, mas assistem depois a reprise, em algum momento elas entram em contato, porque a gente sabe que os dias são maus e muitas têm sido as aflições. Eu sei o que eu estou dizendo, porque essas 2 últimas semanas têm sido terríveis, irmãos. É como se realmente a minha família tivesse sido moída em todas as áreas, nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. E por que Deus permite isso? Para que nós nos voltemos para Ele, para que nós aprendamos a entender que Deus está no controle. Não tem como você sentir fé, desenvolver fé, crer que Deus cura se você não estiver passando pela enfermidade, que Deus restaura se você não estiver com as suas relações destruídas, que Deus prospera se você não passar pela dificuldade, pela adversidade, que Deus abre porta. Como é que eu posso crer que o Deus que abre portas se as portas não estão fechadas para mim? Então é necessário, é mister que isso aconteça, como diz a palavra de Deus, para que nós amadureçamos na presença dEle e aprendamos a ser corpo de Cristo. Amém? Então eu quero
louvar esse hino 7 da Harpa Cristã, que eu gosto muito desse hino, porque é um hino que fala que Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele cura sim. Jesus Cristo ainda cura, sim. Cristo cura, sim.
Aleluia. Presença de Deus nesse lugar. Traz uma mensagem para esse povo abençoado do Face que está aí, para que eles possam ouvir a voz de Deus através da palavra essa noite. Eu quero ler em Filipenses 4. A gente tem passado por diversas tribulações, e isso não é exclusivo nosso, isso é de todo mundo, né? Então a palavra de Deus fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Esse é o apóstolo Paulo, né, falando das nossas necessidades e em o que devemos pensar. Então, quem estiver passando por alguma tribulação e quem não está no dia de hoje, que seja frutífero isso que a gente está fazendo aqui essa noite, né? Os louvores, a palavra, que isso acalente o coração de cada um. Amém? É interessante que a gente pega algumas coisas que a gente ocupa a mente e joga na lixeira. Lê esse trecho novamente, se há alguma coisa... É tremenda essa parte da palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é justo, a justiça de Deus, tudo que é puro, tudo que é puro, tira impureza, tudo que é amável, tudo que é amável, porque Deus é amor, tudo que é de boa fama, esquece a fofoca, a má índole, tudo que não é de Deus, esqueça. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupa o teu pensamento com coisas boas, com virtudes. Não fica alimentando a tua mente com coisas ruins, pessoas que fizeram mal para ti. Tem pessoas que carregam raízes de amargura e não conseguem descansar. A ansiedade, eu sou testemunho disso, irmão. Meu nome era ansiedade. Se eu tinha algum pseudônimo, alguns até hoje, a gente é um pouco acelerado, a gente está sempre 220, o irmão Israel que sempre fala para mim, mas isso não quer dizer que sejamos ansiosos. Não, a ansiedade da qual Deus fala é justamente aquela que nos tira da direção de Deus. Sermos ansiosos é fugirmos do descanso, da confiança no Deus. Isso não quer dizer que nós temos que ser relapsos, indiferentes às circunstâncias, absolutamente. Mas descansar no Senhor é andar com os olhos de Deus na terra, é olhar as pessoas com um olhar diferente. Aí você vai começar a ter experiências do sobrenatural. Eu glorifico a Deus e os irmãos que caminham conosco. Eu estava essa semana, me emocionei muito com o testemunho de Celso. Ele é meio tímido, então você é meio porta-voz dele aqui essa noite. Quando ele falava que foi à praia viajar, e lá ele estava orando pela família dele, lendo a palavra, lendo a Bíblia, tentando entender a palavra, e Deus dando a revelação da palavra para ele, ele ensinando a irmã Teresa, sua esposa, e de repente do nada ele sentiu assim uma angústia no coração de orar pelo filho, e ele nem sabia o que estava acontecendo com o filho aqui. Quando retornou de viagem, ele o procurou contando que havia sofrido um acidente, que foi até parar no hospital, no exato instante que ele estava lendo a palavra. Ou seja, ele estava ocupando a sua mente com virtude do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é benignidade, bondade, domínio próprio, tudo aquilo que não há condenação, tudo aquilo que não há nenhum tipo de frustração no mundo espiritual, é o que ele estava cultivando na praia. E Deus o usou como intercessor, irmãos. Então entenda que o mundo espiritual ele é tão real quanto esse encontro aqui de hoje. Mas as pessoas estão cegas, elas acham que é uma religião. Há pessoas que chegam assim, que religião é a tua? Você não tem religião, cara. Já tive, já fui católico, já fui até evangélico. Já fui umbandista, já fui kardecista. Eu só tenho o evangelho. Porque para tu teres e viveres o evangelho de Jesus,
que é a boa nova, a religião muitas vezes, na grande sua maioria, ela desvia esse caminho, ela deturpa. Ela deturpa totalmente aquilo que Jesus deixou como ensinamento. E aí vira apenas uma ideologia, como um cristianismo, como um islamismo e tantos outros ismos que tem aí. E nós fugimos disso, a gente quer tão somente Jesus. Ele é a nossa pedra de esquina, Ele é a rocha na qual estamos alicerçados. E é por isso que a gente vive testemunhos. A gente vai vivendo novidade de vida. Mas como é que pode um cara que só sabe mexer com eletrônica, mal aprendeu a ler, escrever, a esposa no caso, ele até já foi gerente de empresa, já tem obviamente um entendimento, uma compreensão maior da palavra. E daqui a pouquinho ela começa a ter sua compreensão dilatada e se alegra e chora de alegria. Estou compreendendo a Bíblia, porque Deus derrama a sabedoria quando você entra nesse descanso. Você não vai compreender apenas um texto, você vai compreender Deus. Até aquilo que você não entende que está acontecendo na tua vida, porque é mistério de Deus, você se sente pacificada, porque você compreende que o não compreender já é uma compreensão, já é um entendimento. Já é sabedoria de entender que você é vaso, que você é barro, que você é pó. Então não tenta em nenhum momento racionalizar Deus. Deus é impossível. Deus é Lucas 1,37, é aquele que faz aquilo que o olho não viu. Ele é dos impossíveis, de todas as suas promessas. Deus é Deus de impossíveis. Ele cura, Ele traz a existência que não existe, Ele abre porta onde não tem, Ele fecha onde não... Ele abre porta, traz a existência, fecha a porta. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as criaturas. Quando nós começamos a entender a dimensão desse Deus que transcende a consciência da religião, que coloca Ele numa caixa e dogmatiza esse Deus para que você se relacione com Ele somente através daquele lugar, através daquela doutrina, através daquele comportamento, através daquela maneira que eles impõem que você seja, que você se vista, que você se relacione com as pessoas, até no cumprimentar. Nada disso tem a ver com Jesus, é apenas doutrina de homens. Portanto, a palavra que é dele hoje é Deus puro, manifestando a sua graça mais uma vez para nós aqui essa noite. Alguém mais não fez por aí, Dê? Queremos louvar. Não, eu acho que falei, né? Bruno Oliveira, Nilza Moraes. A Nilza gostou da palavra, disse que lindo, Deus os abençoe. Andressa Dalsoto, Esther Beloube e Leonardo, Ubiratã Belarmino e Edson de Matos. Amém, irmão Edson, a Andressa também está sintonizada conosco. A gente vai falar daqui a pouquinho de um cara que passou um estreito, está na Bíblia. Até vai pegando a tua Bíblia em casa, vai te preparando já para poder se alimentar de uma comidinha um pouquinho mais temperada hoje. Que negócio é esse, irmão? Já vai ter biscoito aqui, não, irmãos? Hoje a comida é espiritual, porque a palavra de Deus é comida. Segundo o livro de Reis, daqui a pouquinho eu vou estar lendo com vocês no capítulo 5. Vai pegando por aí, tá? Eu quero falar desse camarada, que tem a ver muito conosco muitas vezes. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como uma mão curado. Senhor, eu abro mão
Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Pai, por este encontro hoje. Te peço agora que tu entre em cada lar, Pai, através desse Facebook. Abençoa cada um, Pai, nas suas necessidades. Eu te peço, Senhor, vai, Senhor, onde eu não posso entrar, Senhor, mas o teu Espírito pode entrar agora, Pai. Faça com que as pessoas, Senhor, aceitem e recebam a tua palavra também nesta noite, Pai, para que os seus problemas, pela sua graça e misericórdia, venham ser sanados. É o que eu te peço nesta noite, desde já também te agradeço, meu Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É importante que nós oremos, irmãos. E que essa oração seja um prazer em conversar com Deus, não seja algo pesado, algo litúrgico, algo religioso, que muitas vezes nos afasta, né? A gente era treinado a rezar, a gente era treinado a repetir, aquilo cansava a alma da gente, né? Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele assim. Quer que a gente converse com Ele como a gente conversa entre a gente aqui, né? O Celso tem uma particularidade, ele fala o velhinho lá de cima. É maravilhoso esse carinho. Não interessa como é que tu chame Ele, desde que tu reconheças que Ele é o Cristo, desde que tu reconheças que Ele é o ungido, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não importa o nome, pode um chama de Yeshua, não interessa. A gente aqui, na nossa linguagem, no nosso idioma, né? Jesus Cristo, só como falam Jesus Christ, cada qual a sua. O que importa é o seu coração saber que Ele é. Então a gente vai aos poucos compreendendo o mover de Deus quando nós buscamos Ele, quando nós nos aproximamos dele. É claro que cada um de nós aqui teve experiências muito, mas muito profundas com Deus para que essa consciência fosse adquirida. Mas para qual propósito, irmão Jair? Para você ser mais do que nós? Absolutamente, irmãos. Para que você entenda que assim como Ele fez conosco, Ele pode fazer contigo. Essa mesma intimidade que a gente tem com Deus hoje, ela está aberta a toda a humanidade. Basta tão somente que a gente abra o coração. Quisera eu, pudera eu, se quando eu me converti tivesse alguém que falasse desse Deus para mim. Foi necessário me confrontar com a morte. Eu estava a segundos de me jogar do meu apartamento, irmãos, quando eu morava ali em São Paulo. Aquela data seria uma data histórica. Todo dia 12 de outubro seria uma data triste para minha família. Porque eu teria me suicidado, sem ninguém saber nem porquê. Ninguém saber se foi acidente. Não dava tempo nem de deixar carta, porque o inimigo das nossas almas, quando ele nos leva numa enfermidade da alma e da mente, do coração, chamada enfermidade da depressão, que os médicos entendem como depressão, eu entendo como opressão espiritual, e é claro que essa opressão espiritual, ela se desenvolve depois para uma doença, e às vezes até o contrário. Às vezes há pessoas que são de fato doentes, que precisam de um acompanhamento clínico psiquiátrico. Os irmãos que nos acompanham aqui, que eu sei de quem eu estou falando, e as pessoas que estão ouvindo também sabem. Há familiares me ouvindo aqui. Essa pessoa que tem problemas, nem tudo é espiritual. Nós não podemos também espiritualizar tudo. É importante que se diga isso. Mas é importante que a gente discirna. O Espírito Santo nos dá discernimento para saber compreender quando algo é espiritual e quando algo é patológico, é clínico. De fato, precisa de um acompanhamento profissional. Amém? Então, entremos sempre em oração, porque Deus ele age na medicina. Fosse assim, não precisaríamos estar orando pelo meu paizinho, que está lá sendo cuidado pelos melhores médicos. Mas a oração faz a diferença, irmãos. A oração faz com que a nossa carne, que é corruptível, ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. E o dom da cura, o dom da restauração vai se manifestando no corpo do enfermo. Então, orar pelos enfermos é mandamento de Deus. Quando os sinais se manifestarem, o povo não vai se corromper mais. O povo se corrompe porque não vê sinais. Então o milagre faz parte até do testemunho, para mostrar que Deus é o Deus de hoje, de antes, de eternamente. Ele sempre está disposto a fazer milagres. Então eu creio que não é por acaso que você está sintonizado conosco em mais essa reunião do Cordão. E sempre peço a você que compartilhe esses vídeos da reprise. A gente posta no YouTube. E aproveitando também já dizendo que a gente está toda quarta-feira, uma sim, uma não. A próxima será dia 3 de outubro. Teremos uma Santa Ceia antes, que a gente por enquanto não está fazendo aberto. Antes a gente tinha algumas restrições, obviamente por questões ética ministerial, mas agora somos o Ministério Cordão de Três Dobras e no tempo certo
temos pedido a Deus um local maior para receber mais pessoas, Celso, estamos nesse propósito, porque aqui realmente, não só pelo pequeno espaço, que é a minha casa, mas também inviabiliza muitas outras pessoas, muitos outros irmãos que querem estar conosco, que moram aqui nas mediações aqui de Sapucaia do Sul. E Deus tem incomodado o nosso coração, conversávamos sobre isso hoje, conto com a tua oração também. E estamos abertos, obviamente, também a convites para que em outros lugares, assim como estivemos em São Paulo, estivemos no Piauí, e a gente possa também estar em vários lugares desse planeta, nos encontrando, nos reunindo. Você pode levar o cordão de 3 dobras, é só entrar em contato através do meu WhatsApp, fala comigo mesmo. Será um prazer poder visitar a tua cidade, levar uma palavra, levar um louvor. Temos o nosso CD, os irmãos às vezes me perguntam, irmão, quanto é que é o teu CD? Subiu o preço? Não, irmão, aqui está tudo congelado. A gente está guerreando contra essa inflação, essa opressão. A gente está só querendo que realmente o reino de Deus seja divulgado através da música. Então, o primeiro CD que eu gravei, que foi ali com a gravadora Deus e Amor, nossa saudosa Miranda, eu ainda tenho alguns exemplares. Pode ser adquirido via Mercado Livre ou comigo. A gente passa no correio. R$15 apenas ainda, mesmo preço. Contém playback. E temos também o cordão de 3 dobras, Tesouros Escondidos. Tesouros Escondidos foi uma obra-prima, foram louvores que Deus nos deu. O Salvador também estava na sua melhor fase de estúdio, né? Agora ele está na melhor fase como músico, porque depois de um câncer ele está tocando melhor quando tocava no CD. Mas aquele momento foi um momento muito importante. E tanto que vocês podem conferir também no YouTube, que Deus tocou no nosso coração de produzir um clipe musical com a música Meu Salvador. Vocês podem ver o que esse homem está fazendo, sem um estômago, com marca-passo. E Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus de misericórdia. Isso que eu te digo. A gente tem experiências com Ele. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você não pode passar por essa existência apenas respirando, comendo, bebendo, comprando e vendendo. Não. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus para que a sua vida adquira um sentido muito mais profundo do simples existir. Você vai ter propósito em receber pessoas queridas como estou recebendo aqui, essa família abençoada, e sermos uma família, sermos todos um corpo só. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera da gente através do seu Filho Jesus Cristo, para que nós nos tornemos uma igreja. E eu agradeço mais uma vez, reitero, eu estou muito tocado por irmãos de todo o Brasil que me mandaram mensagens via Face, via WhatsApp, orando pelo meu pai. Cada oração de você, pode ter certeza, tem contribuído para a restauração do meu velhinho que está lá no hospital. Eu creio que em breve estará aqui contando o testemunho da sua vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais alguém, Dedê? Mais o Flávio Silveira, Marcos Roberto e o Bruno Oliveira, que colocou aqui: coisa mais linda ver pessoas sendo usadas por Deus. Parabéns por esse trabalho. Amém, Jesus. E só lembrando que quem for procurar, por exemplo, o clipe Meu Salvador lá no YouTube, o canal não é do Cordão, né? O canal é Jairo Leandro. Aí entra lá no YouTube, procura o canal do Jairo Leandro, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, né? As reuniões do Cordão a gente posta lá no canal também. É verdade. É importante, irmão, que você nos ajude realmente a tocar aquele sininho e se inscrever, porque isso vai nos tornando mais conhecidos, evidentemente, mas agora, por exemplo, depois de 100 inscritos, a gente conseguiu ter essa URL, né? Por que não colocaram o canal do Cordão de 3 Dobras? Porque ainda existem, inclusive, outros pequenos ministérios também como o nosso, em todo o Brasil, que tem o mesmo nome, e eu não estava conseguindo realmente personalizar o nosso trabalho num canal. Então, como eu já tinha esse canal, eu já vinha de uma carreira secular, os irmãos já me conhecem, no tempo secular, eu tinha um trabalho, claro que eu não publico esses vídeos, Deus não me deixa, às vezes as pessoas perguntam, eu queria te ver no Gugu, eu queria te ver no Raul Gil. Irmãos, o dia que Deus permitir, eu posso, né? Porque Deus, eu não quero ser aqui religioso, nem pragmático, absolutamente, eu quero apenas obedecer a Deus, né? Porque a Bíblia fala que depois que a gente se converte, ele sempre compara aquele que volta às antigas práticas com uma porca que depois de lavada volta para o chiqueiro e o cão que volta para o vômito. Ele não quer fundamentar o nosso trabalho naquilo que já foi passado. Seria muito simples eu chegar e dizer assim, eu tive música na da Rede Record, tive no Gugu, no Raul Gil, lindo, fofo, lindo. Não, acabou isso. Isso foi passado. Isso foi no velho homem, antes de eu ter esse encontro com Deus, né? Então, nós não somos religiosos, somos um grupo cristão que prega o Evangelho de acordo
com aquilo que o próprio Espírito Santo nos instrui através da palavra de Deus. Agora, há coisas que realmente eu não tenho publicado porque Deus não me permitiu. Eu entro em oração, tudo que eu faço é na direção de Deus, irmãos. Vocês podem ter certeza disso. Então, quando Deus manda assim, vai, faz, fica parado, não faz, é obediência, pode ter certeza. A melhor coisa que você pode fazer na presença de Deus é obedecer. Aí você vai entender quando o milagre te acontece e as pessoas não conseguem compreender. Mas como é que pode acontecer aquilo com aquele irmão? É fruto de obediência. Não tenta entender Deus, só obedece. Amém? Mais alguma coisa, Dé? Não, acho que são essas as considerações finais. Amém? Eu queria também, mais uma vez, pedir uma oração. Eu queria também que tu orasse pelo meu pai, Dodô, mais uma vez. Pelo Rogério, pessoas pontuais que Deus está colocando no meu coração. O Rogerinho lá de Campinas. E mais alguns irmãos também que têm enfermidade, que estão também convalescendo. O irmão Celso, que é um irmão muito querido, que é um xará do meu Celso aqui, que mora lá no interior, pai da irmã Nilza. É o que Deus está trazendo na minha memória aqui. E mais alguns que sapato, acho que alguns que também estão no decorrer da semana também que me pediram para que nós intercedêssemos também por cura de enfermidades, especificamente por isso. E aí, enquanto o Dodô vai orando, a Dê já vai se posicionando, que eu já vou entrar na palavra, irmãos, que Deus já está me inquietando aqui para trazer a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Pode orar, Dodô. Deus Pai Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que estamos diante da Tua divina presença, porque estamos aqui em mais de 3 pessoas, e o Senhor disse que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, entre eles o Senhor está. Portanto, Deus, sabemos que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-nos para junto das fontes de águas tranquilas. Refrigera, Senhor, a nossa alma e guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. E mesmo, Senhor, que andemos pelo vale da sombra da morte, não temos que temer mal nenhum, porque sabemos, Deus, que o Senhor está conosco. O seu cajado e o seu bordão nos consolam. Senhor, prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários e unge as nossas cabeças com óleo. E o nosso cálice transborda. E bondade e misericórdia, eu sei, Senhor, que habitará para sempre nas nossas vidas. E sei também, Senhor, que habitaremos na Tua casa para todo sempre. E assim, queridos, tendo consciência desse Salmo 23 que fala das nossas vidas, dos nossos sofrimentos, temos que dar valor a estas palavras, porque a palavra é um ser vivo que atua nas nossas vidas. Portanto, a esses que estão carecendo desta palavra, desta ação da palavra sobre as nossas vidas, receba neste momento, no poder, no nome poderoso que é de Jesus, o nosso Salvador. E obrigado, Senhor, por estas palavras e esta oportunidade que eu tive de recitar este salmo em Teu nome, para quem necessita. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Chega mais pertinho, você que está aí no Face. Se tiver uma Bíblia, pode ser pelo celular, não importa, um exemplar. Abre comigo. Eu não costumo ler Antigo Testamento, seus irmãos que têm acompanhado a reunião do Cordão sabem. Até por um princípio de compreensão, né? Porque eu costumo dizer que eu e a Denise já lemos a Bíblia juntos, ficamos no propósito de ler do Gênesis ao Apocalipse. Não entendemos nada quando lemos. Ninguém entende nada. O que estamos falando? Que gente doida.
Quanta contradição. Imagina uma professora de história dizer isso também. Mas a partir do momento que a gente começa a entender como é que eu posso compreender a palavra através de Jesus Cristo, esse livro só tem sentido se Jesus Cristo for o personagem principal. Aí você vai entender o livro mesmo. Vai descortinar o texto chamado Escritura. E você vai enxergar Jesus no Antigo e no Novo Testamento. E é o que eu vou te provar aqui essa noite. Amém? Se você tiver um exemplar da Bíblia, se não tiver, fica tranquilo. Vai aparecer depois um GC embaixo, com a referência do segundo livro de Reis, no capítulo 5, desde o começo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E este tal Naamã, era varão, homem valoroso, homem de guerra, porém leproso. O que eu quero falar hoje aqui, irmãos, é que todos nós temos virtudes, sejam elas no âmbito pessoal, no âmbito profissional, um excelente técnico em eletrônica, excelente caminhoneiro, excelente sargento de exército, músico, mas o porém, o contudo, o entretanto, é o que faz com que nós tenhamos que desenvolver uma intimidade com Deus, para que seja ajustada essa circunstância que faz com que você carregue consigo, porém. Naamã tinha uma lepra. Ele adquiriu essa enfermidade, não se sabe como, a Bíblia não fala. Lepra, hanseníase, né? A hanseníase na época matava. Assim como muitas enfermidades que hoje têm controle, o câncer já foi muito mais mortal do que é nos dias de hoje, o HIV, tantas outras patologias, gente com sarampo, tantas doenças que matavam que hoje tem tratamento. A lepra naquela época era mortal. E Naamã estava, pelo que a gente compreende do texto, ele estava numa fase inicial da lepra, tanto que as suas armaduras conseguiam ainda ocultar. E é interessante que quando o escritor ele fala que Naamã era tudo isso, era um chefe, era um comandante de exército, né, um general, mas ele tinha uma enfermidade que o atormentava. A Bíblia também não nos fala, não nos conta se ele procurou recursos, se ele buscou médico, mas o que se sabe é que ele mantinha em oculto aquilo. E a Bíblia fala também que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E na continuidade do texto, irmãos, no versículo 2, diz a Escritura: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, na idade delas provavelmente, que ficou a serviço da esposa, da mulher de Naamã. Eles sequestraram a menina, talvez tenham dizimado a família dela toda, talvez tenham matado aquela família, toda aquela região, pegaram aquela menina como escrava. Versículo 3: E disse essa menina, essa escrava, à sua senhora, no caso a esposa de Naamã: Tomara que o meu senhor, esse minúsculo, meu senhor, ou seja, está falando do Naamã, tomara que Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É interessante a gente observar aqui, irmãos, várias coisas que a Escritura nos fala nesse texto. A primeira delas é que Naamã, com todo aquele poder, com todo aquele conhecimento, com toda aquela estratégia militar, ele tinha uma deficiência que ninguém conseguia curar. E a pessoa a qual ele sequestra, a pessoa a qual torna-se escrava dele, se coloca à disposição de forma voluntária para ajudar. Que ensinamento a gente tira desse estudo aqui, meus irmãos? Desta palavra abençoada. Imagina quantas pessoas já te humilharam, quantas pessoas já te tiveram escravas, quantas pessoas já te colocaram até por desprezo, e de repente, através de você, a bênção vai chegar. Quantas pessoas, especialmente nas famílias, carregam mágoas, carregam ranços, que não conseguem se libertar. E essas pessoas são
instruídas, incomodadas por Deus para poder falar de coisas boas para ti. Elas não guardam rancor porque elas são luz. Elas já foram tratadas pelo Espírito Santo na adversidade, já foram levadas para o vale. Muitas vezes nós somos essa menina. Muitas vezes nós somos trabalhados por Deus para que nós sejamos a diferença onde quer que nós nos encontremos. Há pessoas que talvez quisessem estar em lugares mais altos, mas Deus coloca em lugares baixos para que naquele lugar ela possa ser instrumento de bênção, ela possa ser luz, ela possa ser diferença. Essa menina representa a palavra de Deus. E ela fala para a esposa do Naamã. Quem dera Naamã desse atenção para o que eu estou falando, né? E essa esposa de Naamã chegou até Naamã. Olha, a nossa escrava comentou que tem um profeta que pode resolver o teu problema. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, olha que interessante, irmãos. Então entrou Naamã e notificou ao rei, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Perceba uma hierarquia tremenda aqui. A hierarquia tem por senhor Naamã, mas Naamã tem alguém acima dele que é o rei. Ele tinha que prestar conta a esse rei para poder fazer o que a menina havia instruído. Como pode um homem gabaritado como um general de guerra dar atenção para uma menina? Há pessoas que têm orgulho, que têm a soberba e não dão atenção para coisas básicas, exceto quando todos os recursos se esgotaram. Você já percebeu isso? Você fala de Jesus, você fala do amor de Deus, mas quem é essa menina ou esse menino para estar falando de coisas de Deus para mim? Nem formado em teologia é, vem cá querer me ensinar, para. Aí a pessoa tenta buscar recurso com a força do seu braço, cisca daqui, cisca dali, né, Dedé? E não encontra nada, e aí ela para ouvir a menina. Quem sabe o que ela está me dizendo não vai me levar até a cura. É tremendo isso. Aí o Naamã fala com a autoridade que é o rei. Mas o rei não tem instrução, não tem. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Mas ele como rei, olha o que ele fala, irmão. Quando Naamã disse o rei, versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai Naamã, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Não ao profeta, ao rei de Israel. Porque rei só se relaciona com rei. É presidente com presidente. É aquela relação meramente diplomática. E foi Naamã e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Quem sabe assim eu consigo comprar minha cura, doutor? Vou chegar com os meus dízimos, minhas ofertas e vou comprar e vou ser curado, porque Deus tem que me curar. Eu estou sendo fiel. Assim é o religioso. Naamã foi naquela arrogância, naquela presunção, mas embora ele soubesse que a menina tinha mandado ele procurar o profeta, ele falou com o patrão dele que era o rei. Rei, eu preciso ir lá. Tá, mas tu vai lá e vai no rei, não no profeta. Aí, Naamã, obediente ao rei e não à palavra que havia sido liberada para ele, pela menina, ele procurou o rei. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã. O rei escreveu para o outro, meu servo, Naamã meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aí o rei pegou o bicho. Ficou doido. Não sou profeta, eu sou apenas o rei. E sucedeu que, lendo o rei de Israel aquela carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu por acaso Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Eu não sou curandeiro, eu não sou pai de santo, eu não sou nada. O que o rei da Síria mandou esse homem para cá? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele está de armação comigo. O rei da Síria está de armação comigo. Porque não teria sentido um rei mandar uma carta para outro rei para que aquele rei o curasse. Ou seja, as coisas espirituais não podem ser compreendidas por quem não é espiritual. Ele chega no palácio, o profeta não podia estar lá. Porque Deus, representando na personagem do Eliseu, do profeta Eliseu, ele não morava dentro do palácio. No palácio morava o rei. E o que a Bíblia fala?
que Deus não habita em palácios, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então é aquela história, vamos naquela igreja porque lá é bonita. Olha que construção linda, as cadeiras são confortáveis. Lá certamente Deus vai curar. Lá com certeza naquele templo babilônico Deus vai fazer alguma coisa, porque afinal o rei mora lá. Se o rei mora lá, ele conseguiu tudo isso aqui, certamente Deus também está aqui. E o rei pega santo, fica doido. Rapaz, eu sou apenas o rei. A gente aqui até lê a palavra com S, mas eu não faço milagre. Eu não ressuscito ninguém. Isso é coisa para profeta, e profeta não mora num lugar como esse. Então nunca reclame, você que está passando por tribulação, você que tem chamado de fazer a obra, Deus não vai deixar faltar coisa pequena nem coisa grande, mas não espere morar em palácios, porque é uma contraposição do Evangelho. A religião fez com que o Evangelho tornasse essa Babilônia, esse estelionato que está aí hoje, irmãos. Por isso que Deus não habita mais nesses lugares, por isso que não se vê curas. Só se vê homens posando de pastores, de bispos e de outras patentes mais altas para se endeusarem, querendo dizer que eles detêm a verdade pelo fato de manipularem a palavra em prol das suas concupiscências. Mas Deus não está nesse negócio. E esse rei ficou doido porque ele achou, meu Deus, mandar esse homem para cá é alguma coisa de guerra que ele vai querer contra mim e está usando como estratégia para me curar. Sucedeu, porém, que ouvindo isso Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, porque Naamã pediu para ele curar ele. Quando a menina falou que era para procurar o profeta, mandou dizer ao rei: por que tu rasgaste as tuas vestes, rei? Deixa Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Naamã, pois, veio com todo o seu aparato, irmãos. Cavalo, carro, todo aquele cerco, né? Segurança, parou à porta da casa de Eliseu, que não era dentro do palácio. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, Geazi, que era o moço que servia ele, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Diz para ele que é para ele tomar um banho e mergulhar 7 vezes no Jordão, e a carne dele ficará purificada. Naamã não entendeu nada. Versículo 11 ele fala: não, ele se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente eu vou chegar lá, o profeta vai sair, vai se pôr de pé, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar da enfermidade, onde quer que tenha a lepra, e restaurará o leproso. Gente, a pior coisa que tem é quando você vai procurar um socorro espiritual e você vai com liturgia pronta. A religião muitas vezes ela treina a gente para acreditar que a única maneira de você ser curado é com aquele movimento. Se não for naquele movimento, naquele ambiente, naquela loucura, seja ele qual for, irmãos. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, quem frequenta ambientes religiosos sabe o que eu estou dizendo. Se não for através daquela liturgia, naquele culto de hora marcada, hoje é o culto da cura. O profeta virá em determinado momento do culto, me chamará aqui na frente, me porá as mãos, me ungerá com óleo, e eu sairei daqui curado. E Deus tinha um propósito completamente diferente. Deus queria que Naamã fosse se humilhar na presença dele. Porque o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se ele se humilhar, se arrepender, perdoar e pedir perdão, irmãos, se converter dos seus maus caminhos, depois que tu te humilha, depois que tu ora, depois que tu faz tudo aquilo que Deus quer, aí Deus começa a ouvir a tua oração. E ao escutar a tua oração, ele vê a humilhação, ele vê a obediência, aí ele cura. Então há pessoas que não conseguem alcançar a graça de Deus porque elas querem impor. Não, Deus é Deus que cura, vai ter que me curar do jeito que eu quero. Que negócio é esse de ter que chegar lá e... como é que ele não vai botar a mão em mim? E ainda nem vem me receber. Quem ele pensa que ele é? Eu sou uma autoridade. Quem que esse profeta pensa que é? Eu sou um general de guerra. Aleluia. Mas chega um dos guardas dele, é coisa tremenda, irmãos. Sempre Deus bota alguém do lado para tentar te acordar, porque tem muita gente boa com cabeça dura, cabeça de prego, que Deus quer curar, que Deus quer abençoar.
Mas a pessoa não está entendendo o trabalhar de Deus. Ela quer fazer com que Deus seja segundo o que ela quer que seja. Né? Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Estava indo embora já, irmão. Não. Esse negócio de mergulhar no Jordão não é para mim. Estou fora. Vocês estão ficando doidos? Eu tenho um rio muito melhor para me lavar lá, mais limpinho. Não, aqui eu não vou entrar. Então chegaram-se a ele os seus servos, ele falaram e disseram, meu pai, chamam de papai ele, servos dele. Era muito comum chamar de pai, de senhor. Se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Se tivesse que subir de joelho a escada da Penha, ir até a Aparecida a pé, tu não iria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te no Jordão e ficará purificado. Irmãos, é coisa tremenda, é um mistério de Deus. A gente não consegue entender. Eu quero ler Mateus, rapidamente, eu não ia ler, mas Deus está me incomodando. Mateus, no capítulo 3, irmãos. Mateus capítulo 3, versículos de 6 a 8. Mateus 3, de 6 a 8. E eram por ele batizados, falando aqui de João Batista, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Naamã não entendia as coisas de Deus naquele momento, porque ainda era o Antigo Testamento, era a antiga aliança, mas Jesus já estava dando o verbo que já ainda não havia encarnado, já estava usando o profeta, para que no Jordão, onde o próprio Jesus se batizou, onde o batismo de arrependimento de João Batista, que produziu tantas vidas salvas, tantas transformações, estava levando Naamã a um arrependimento. Então não tenta entender muitas vezes a maneira que Deus quer trabalhar a tua vida. E vai ser personalité, irmãos. Não houve, a Bíblia não narra nenhum outro episódio, as Escrituras não narram nenhum outro episódio onde através do Jordão, batizando, mergulhando 7 vezes, alguém fosse curado. Foi algo que aconteceu com Naamã. E não foram águas santificadoras do Jordão, como aquele tanque de Betesda, onde o anjo revolvia a água e Jesus chegou ali e levantou o paralítico. Absolutamente. A religião tende muitas vezes fazer com que um fenômeno pessoal, particular, vire doutrina. As águas do Jordão eram apenas como aquele barro aplicado nos olhos do cego. Foi algo pessoal. Deus tem maneira pessoal de trabalhar com cada um de nós. Foi assim comigo, foi assim com o André, com o Dodô, com a Denise, com o Celso. Não foi igual, meus irmãos. O que tem em comum nisso então, irmão Jairo? Você consegue perceber a paz que excede a compreensão. Você consegue viver milagres que a tua mente, a força do teu braço não produziria. Você começa a reconhecer que há algo maior do que a tua compreensão entende. E você vê que há uma autoridade regendo e caminhando a tua vida. Seja na área da cura, seja na área da prosperidade, na área da família. Você começa a ver uma manifestação poderosa de restauração em todas as áreas. Porque Deus não faz pela metade. Deus faz por completo, irmãos. Deus é maravilhoso. E nessa noite Ele está usando a minha vida para te dizer que você está querendo viver milagre do teu jeito. Não vai ser como tu pensa, não vai ser como tu quer. O meu pai está lá passando no hospital e eu falei para ele: pai, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Há momentos que na caminhada o estresse, a fadiga vai endurecendo o nosso coração, nós vamos nos distanciando de Deus, e Deus muitas vezes tem que nos colocar de novo no torno e apertar para que nós possamos reconhecer que Ele é Senhor, para que nós continuemos dependentes dEle, irmãos. E Naamã mergulhou. Entendeu que não, de fato, se o profeta te pedisse alguma coisa mais profunda, não faria? Lava-te e ficarás purificado. Então desceu. Ele desceu. Não sei se ele estava montado num cavalo. Esse desceu tem várias conotações. Descer é se humilhar. Descer é tu reconhecer que tu não é nada. Tu é casca, tu é pó. Então desceu.
O primeiro passo para você ser abençoado na presença de Deus é descer. Descer da tua arrogância, descer do teu nariz empinado, descer das tuas convicções intelectuais. Não, mas isso não tem sentido. Como é que pode mergulhar num lugar podre? Eu vou pegar leptospirose, vou pegar alguma doença, sei lá, contagiosa, infecto-contagiosa. Não, minha pele vai ficar pior do que a lepra. Vai me dar alergia, como é que é? Urticária. Se eu mergulhar lá no Jordão, não tenta entender. Apenas obedece. E ele fez isso. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Você imagina, ele mergulha a primeira, mergulha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, olha para a pele e não acontece nada, tudo igual. Mas não podia ser 3, irmãos? Podia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fica tentando fazer numerologia nem simpatia, eu já trabalhei com isso. Jesus não trabalha nessa categoria. Há teólogos que tentam buscar até referência, não, o 7 é o número da perfeição, vai ver que ele usou o 7, irmãos. Não é o que conta o número de vezes que ele mergulhou. O que conta é Deus ter dado uma ordem e ele ter obedecido. Poderia ser 2, poderia ser 30. A questão aqui não são as 7 vezes. Por isso que não é importante que nós nos apeguemos a isso. Porque foi algo que aconteceu particularmente com Naamã. A mensagem que o Evangelho nos passa é que a menina é a palavra, que a lepra dele é o pecado e que o profeta é o Deus Todo-Poderoso falando, para que ele se humilhasse e pudesse ser galardoado pela bênção de graça. Não precisava pagar com tudo aqueles apetrechos que ele trouxe para o rei de Israel. Não era aquilo que ia curá-lo. Era a obediência dele em descer e mergulhar. Então, versículo 14 do capítulo 5 do 2º livro de Reis. Desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta, do homem de Deus, do profeta Eliseu. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Se nós não formos como uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. Jesus fala do novo nascimento. A pele nova aqui simboliza o novo nascimento, você nascendo de novo. Não como aquele fariseu achava que ele fosse voltar para o ventre da mãe dele, absolutamente. Mas é nascer no Espírito. É deixar de ser aquele homem arrogante e se tornar um servo do Deus Altíssimo. Então voltou o homem de Deus já curado, ele e toda a sua comitiva, veio se pôs diante do profeta Eliseu, né? E disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Quando você tem um encontro com Deus, não tem como você não reconhecer que Ele é teu Senhor. Toda pessoa que passa por um processo de lepra, que é uma enfermidade do corpo, pode ser uma enfermidade na alma, ela se dobra nesse propósito de Deus ter a submetido a essa prova. A dureza de coração é quebrada. Por isso que a Bíblia fala: não endureçais vosso coração quando ouvir a palavra. Deus insistiu usando o profeta. E o profeta não o recebeu, porque Deus não se relaciona com o pecado, meus irmãos. Ele tinha que estar purificado para poder chegar até Deus. O que nos aparte, o que nos separa de Deus é o nosso pecado, a nossa lepra que nos tira muitas vezes a comunhão. Então, quanto mais você ora, mais você reza, mas você não se arrepende. Você não quer deixar essas práticas, você continua leproso. Você sabe o que eu estou falando. É aquilo que a tua consciência já acusou. Tem que parar com isso e não consigo. Pode ser um vício, pode ser qualquer coisa que te traz condenação, que te traz juízo. Mas você quer estar sempre com a tua justificativa. Você já tem a tua explicação. Não, eu faço por isso porque isso aqui reduz a minha ansiedade. Não, tem que fazer isso aqui porque é assim que eu aprendi desde criança. A tradição, eu aprendi com a minha avó. E você vai vivendo, né, vai passando por essa existência sem viver. Você apenas existe, porque não teve um encontro com Deus. Não passou justamente por esse processo do mergulho, de descer e mergulhar. E ele chega na presença do profeta e disse: aleluia. Então voltou o homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, o profeta disse para Naamã: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei a tua oferta. Insistiu com ele: pega, eu quero te dar essa bênção, toma aqui, recebe.
Eu quero pagar pela minha cura. Não era um propósito de uma oferta de amor, irmãos, entenda isso. Era uma troca, era uma barganha. Eu não quero ficar devendo nada para ninguém. Tá aqui, eu reconheço que é um Deus em Israel, só Deus. Mas toma aqui, ó. Quanto é que é? Pega o ouro. Eu já trouxe para isso. Eu já vim com esse propósito, cheguei até o rei. Ainda existia algo nele. Que o profeta estava ensinando. Na atitude de não pegar aquele ouro, aquela oferta que Naamã estava querendo dar. Ele recusou. E disse a Naamã: seja assim. Contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele reconheceu que a partir daquele momento o único Deus que ele ia servir seria Deus. Mas tinha um porém, escute. Sempre Naamã tem um porém. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando o outro senhor que está lá na Síria, o rei da Síria, às vezes eu tenho que ajudar ele a se abaixar lá para servir o tal do Rimon. Eu vou ter que ir lá naquela igreja, que tem aqueles santos lá que eu não quero idolatrar mais, mas eu tenho que ir lá. Tem gente que se converte e não quer botar perna no tempo nenhum. Não vou na Umbanda mais porque eu não posso ir, irmão. Aleluia. Vai, irmão. Você tem que ser luz no meio da treva. Aquilo que eles chamam de cultura, você vai mostrar que é diabólico, não julgando, mas sendo você como você é. Não faz acepção como Deus não faz acepção. O meu senhor serve ao tal do Rimon. Então, quando o meu senhor entra na casa de Rimon ali para adorar, e ele se encosta na minha mão, eu tenho que ajudar. Eu tenho que me encurvar com ele. Na casa de Rimon. Então, às vezes tu vai lá numa igreja, não quero falar doutrinas aqui, você não sabe o que eu estou dizendo. Pode até não ser igreja. Mas outras crenças, outros credos, que você tem que se dobrar diante de um altar que você não reconhece Deus, porque o único altar que Deus reconhece é em espírito e em verdade, no coração. Deus não habita em templo feito por mão humana. Se aparecer algum Rimon, vai lá, porque o que importa é que está no teu coração. Então ele falava para o profeta: quando eu assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo, porque o meu coração não está mais naquilo. Eu reconheço que só há um Deus em Israel. Pode ir lá, Dodô. Às vezes tem irmão que me pergunta: irmão, eu posso na igreja tal, me convidaram para ser padrinho na tal religião. Vai, irmão, vai. O que importa é que está no teu coração. E na primeira oportunidade você prega a verdade. Porque eles conhecendo a verdade, eles também não são libertos assim como tu foste. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon, primeiro, perdoe teu servo quando for lá. Aí o profeta falou para ele e disse: vai em paz. Vai em paz, Deus já viu teu coração, tu já está curado da lepra, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Aí mais tarde, não quero ler o texto, que ela já avança, o Geazi, que era o servo dele, colocou o olho na oferta, sempre tem alguém que cresce o olho, e foi lá atrás do Naamã: dá para mim essa oferta, já que o profeta não quis pegar. Depois os irmãos leem mais o texto e vão ver o que aconteceu com Geazi. Toda a lepra que estava no Naamã passou para o Geazi, toda a descendência dele. A gente faz a obra de Deus com muito temor, irmãos. Temos necessidades. Não pedimos absolutamente nada a ninguém. Mas Deus não nos tem deixado faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. Recebemos oferta de irmãos porque precisamos andar, precisamos caminhar, mas nunca como barganha, como moeda de troca, como pagamento por uma oração, como pagamento por uma campanha, porque nós não nos damos a isso, nossa consciência é outra. Nós estamos na presença do Senhor, orando, como Paulo fala na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. A gente está sempre em espírito de oração por todos. Até você que nunca mais entrou nas reuniões do cordão, uma vez entrado, você já é um cordão de 3 graus, você nem sabe. Assim como Deus, uma vez que Ele te chamou para tu mergulhar nas águas, é porque tem um propósito de restauração, não só na tua vida. Eu acredito que depois que esse Naamã foi convertido, eu imagino o que possa ter acontecido com essa menina. A Bíblia não conta, irmãos, mas alguém que tem encontro com Deus muda a relação com a família. Eu vejo por mim, muda o relacionamento com as pessoas. Então Deus, Ele quer mudar relacionamentos, Ele quer mudar situações, mas é necessário que neste porém Deus deixe bem claro para ti que não é o fim. Meu pai estava lá, sofrendo,
Eu disse para ele, pai, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Os poréns que Deus coloca na vida da gente, meus irmãos, e a gente tem alguns poréns aqui. É a estratégia que Deus usa para que nós tenhamos um encontro com Ele. Alguns para cura. Outros Ele vai dizer, como Ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Segue na minha presença. Não te desampararei, não te abandonarei, não te deixarei órfão. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, quando você tem essa consciência de que você não é mais órfão, que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Deus todavia não te abandonará, você vai entender que em todos os porém que você vive, as lepras que ainda dominam a tua vida vão cair por terra para que o nome dele venha a ser glorificado em ti e através de ti, alcançando outras vidas. Que você possa ser na vida de alguém essa menina. E que você possa, em sendo essa menina, tornar-se também uma pessoa curada. Porque para essa menina ter tido a voluntariedade de pregar o evangelho para alguém que a escravizou, para alguém que certamente dizimou sua família, é porque ela tinha entendido o chamado de Deus. Ela olhou com olhos espirituais para aquilo. Não julgue, apenas abençoe. Dá outra face. Amai-vos uns aos outros, não mais como a si mesmo, mas como eu vos amei. Você vai entrar numa dimensão diferenciada. Alguns até vão te chamar de fanático, outros vão te chamar de crente, mas alguns vão enxergar quem de fato tu é, um homem e uma mulher cheios da presença de Deus. Essa é a mensagem que Deus mandou eu trazer para você, para que a tua vida seja edificada em mais uma reunião do Cordão. Nosso próximo encontro, então, dia 3 de outubro, às 19h30. Esse culto será reprisado no Face, ele fica fazendo looping, e depois através do YouTube na repostagem. Mais alguém querendo dar um ok antes da gente se despedir, Lê? Quem mais apareceu aqui foi Edileuza Santana. Amém, irmã Edileuza. Noêmia Machado. Oi, irmã Noêmia. A Noêmia botou que Deus abençoe a tua vida, irmão. Amém. A Gabriela lá de Fortaleza. Minha cunhada. Essa lepra cai por terra em nome de Jesus. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Maior do que esse espírito de enfermidade, é o espírito que cura. Um dia tu vai conhecer a nossa história, tu ainda não conhece. Nós não contamos porque Deus não deixou. Mas tu vai saber o que Deus já fez na nossa vida. Até para a gente contar os milagres tem um tempo certo. Amém? A Mara Liane botou que amém, louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém. Cantora Janete Silva, a Gladys Nunes, o Jeremy já tinha falado. José Carlos Vieira Lopes, Tânia Macedo e Terezinha Martins. Amém. Amém. Agradecer aos meus irmãos que estiveram mais uma vez conosco, Dodô e Dedé. Saúde para nós, para que a gente possa continuar marchando, caminhando mais uma milha. Celcinho com as suas maravilhosas netas. Está parecendo o Sargentelli aqui hoje, com as suas mulatas. Lindas. Deus abençoe vocês com saúde. Que vocês também se firmem com Jesus. Viu? Você viu como é que é o ambiente aqui? É assim que Deus quer que a gente ande. O lugar tem religião. Vocês escolhem. Querem religião ou querem evangelho, né? Então, que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações do Espírito Santo abençoe cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Deus abençoe a todos. Amém.